Após a alta da arroba em São Paulo, no retorno do feriado da Semana Santa, ontem o preço subiu em São Paulo. E hoje ele se mantém estável, segundo o relatório da Scott Consultoria. Vamos atualizar as informações de mercado em todo o país, conversando com o analista da Scott Consultoria, o Felipe Fabri. Felipe, boa noite. A Scott Consultoria diz que as indústrias frigoríficas continuam comprando de forma cautelosa. Como é que é esse cenário? Detalha para nós, por favor. Boa noite, Saidan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, é isso aí. O momento tem sido de escalas não muito alongadas, apesar de aumento com relação aos abates nesse começo de ano. Segundo os dados do Sistema de Inspeção Federal, nós tivemos um aumento de quase 25% no volume de bovinos abatidos dentro desses primeiros meses de 2024, frente aos primeiros meses de 2023. Então, o volume de bovinos ele aumentou, as escalas poderiam estar mais alongadas, mas elas estão trabalhando dentro de um cenário entre 7 a 11 dias dentre as praças pecuárias Brasil afora, com a indústria comprando naquilo que nós chamamos popularmente da mão para a boca. Então, a oferta ela tem atendido bem a questão da indústria. E o ponto positivo que a gente tem que destacar, Tazedã, é que mesmo com esse incremento robusto com relação à oferta nesse primeiro trimestre, a gente tem a percepção de que a demanda tem dado conta com relação a enxugar pelo menos parte dos estoques de carnes ou aquilo que tem sido produzido, seja a demanda externa ou a demanda interna, que aí é o principal ponto positivo na nossa percepção. A demanda interna tem contribuído com o enxugamento dos estoques em meio a um contexto de aumento maior de oferta. Está segurando o gado em casa? Qual é a informação que vocês têm? Esse momento, pensando do lado da oferta, ele é bem favorável à questão do produtor. A gente teve um atraso com relação aos volumes precipitados no final de 2023, e em 2024 a gente passou a ver, principalmente em fevereiro e março, um incremento do volume precipitado nas principais regiões produtoras a centro-norte do país. Isso, na nossa percepção, acabou colaborando com uma questão de manutenção, ou pelo menos melhora com relação ao sistema de produção em pastagens, e aí o produtor tem cadenciado um pouco mais a oferta de boiadas, agora nesse começo de abril, tá? Então, essa retomada de preços que nós tivemos ontem, ela vem muito em linha com esses estoques por parte das indústrias frigoríficas. O relato que nós tivemos é que o final do mês de março e a expectativa de uma demanda melhor agora no mês de abril, principalmente com o recebimento dos salários nesses próximos dias, acabou estimulando um pouco mais o pessoal a procurar a carcaça dos bovinos no final do mês de março, e os preços da carcaça subiram com esse enxugamento de estoques e com essa maior procura no final do mês. E aí as indústrias que passaram a operar no mercado aqui em São Paulo nesse começo de abril tiveram um pouco mais de dificuldade de adquirir boiadas com a faixa de preço que eles vinham praticando. Era uma referência entre 220 até 225 reais. Hoje nós temos um boi para mercado interno a 227 reais, preço bruto e a prazo, tá? E aí, olhando para o boi que atende a exportação, a precificação ela não mudou, vem num patamar de estabilidade há praticamente 30 dias já, que é o preço de R$ 235 a arroba. A exportação ela tem tido um bom desempenho nesse 2024, tivemos recorde de embarques para janeiro, recorde de embarques para fevereiro, frente a esses meses em outros anos, e agora em março o volume está sendo interessante também. Mas os preços pagos pela exportação não têm permitido aumento com relação às referências, e a oferta de boiadas ela ainda segue interessante do lado da indústria, tá? E aí os pontos de atenção que eu destacaria para o nosso amigo produtor, principalmente agora com a entrada do outono, é que a questão da capacidade de suporte das pastagens ela vai ter um peso maior na entrega de boiadas daqui adiante. Então nós tivemos precipitações interessantes em algumas regiões,
em outras não. Os mapas de anomalia climática para abril mostram aí precipitações abaixo do normal em boa parte do Brasil. Então, isso pode influenciar, desencadear aí uma aceleração com relação ao descarte de bovinos, do que a gente chama de final de safra, né? Então, a gente tem que analisar esse contexto, mas nesse momento a gente não vê uma pressão de baixa muito forte podendo tomar conta do mercado. O mercado ele deve trabalhar mais entre estabilidade, até mesmo ligeira alta em algumas praças produtoras na nossa percepção. Felipe, por quanto tempo ainda o pecuarista pode contar com um pouquinho de pasto na fazenda? Dani, a nossa percepção com essas chuvas que tivemos entre os meses de março e fevereiro, pelo menos até meados de maio a começo de junho, a gente ainda deve ter uma capacidade de suporte, digamos assim, relevante para o produtor, tá? Então a gente deve ter um cenário que permita ao produtor cadenciar essa oferta ainda, pelo menos nesse mês de abril e primeira quinzena de maio. Daí para frente, eu acredito que a gente passe a ter uma pressão maior já da questão do final de safra de capim, e aí a gente deve voltar a ter uma oferta mais firme aparecendo no mercado, principalmente naquelas regiões mais ao centro-norte do Brasil. Isso pode acabar impactando os preços, e no segundo semestre voltamos a ver talvez uma retomada com relação às cotações. Com relação ao primeiro giro de confinamento, que seria a opção para falta de pasto na fazenda, o que vocês têm percebido, né? Vocês têm uma expedição anual, que é o Confinar, não é? Me fugiu o nome agora. Confina Brasil, né? Confina Brasil, exatamente. O que vocês sentem dessa expedição, principalmente com relação ao interesse do confinador? Nós demos a notícia outro dia que o DDG, que é um insumo usado no coxo, né, para engordar os animais, o preço baixou 30% em relação ao que era o preço do DDG em Mato Grosso no ano passado, nessa mesma época do ano. E mesmo assim, não houve uma demanda muito grande por causa do interesse do confinador, que não está vislumbrando preços atraentes para investir. O que vocês têm sentido? Aliás, vocês devem abordar esse assunto no encontro de confinadores agora em Ribeirão Preto. É isso aí, Zaidan. Essa temática e outras que têm impacto direto no modelo de atuação do confinamento vão ser discutidas entre os dias 9 e 12 de abril, ali em Ribeirão Preto, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, confinamentoerecria.com.br. Lá já tem grade, já tem informações dos palestrantes, enfim, todos os detalhes com relação a esse evento da Sport Consultoria. Olhando agora para a questão do sistema de produção confinamento. No ano passado, no Brasil, ele apontou que os confinadores no Brasil veem 2024 como um ano de aumento com relação à quantidade de bovinos confinados. Por que os confinadores apontaram isso? E aqui eu estou destacando a questão que a expedição ela vai de norte a sul. Então, a gente está falando de produtores desde o norte do Pará até o extremo sul do Brasil. Por que os produtores estão apontando isso? Os custos de produção caíram de modo mais expressivo do que os preços da arroba do boi em algumas regiões. Quando a gente fez algumas contas aqui, há 15 dias atrás, a respeito do primeiro giro de confinamento, considerando os preços no mercado futuro do boi gordo para a saída ali em julho, tá? E os preços da reposição e do custo da diária hoje, que gira em torno de 13 a 15 reais, a depender da praça, tá? Estou falando aqui numa referência São Paulo, a conta fecharia com uma margem de quase 90 reais por cabeça ao produtor, ao confinador. É uma margem interessante frente aos desafios que o produtor vivenciou entre 2022 e 2023, só que a gente tem que levar em conta o quê? O custo-oportunidade da atividade. É uma atividade de alto risco e com um sistema hoje, pensando no modelo brasileiro de remuneração à renda fixa, ainda atrativo. Ou seja, o retorno do confinamento talvez não bata com relação ao retorno de uma renda fixa no momento atual, e por isso a gente tem que ponderar até que ponto o investimento na atividade ele faz sentido
Aconteceu isso muito em 2023, mesmo com a queda dos custos de produção. E aí, olhando para o DDG, não foi só ele que caiu, milho caiu, o farelo de soja caiu, a reposição cedeu quase 20%. Então, de modo geral, os custos vieram mais atrativos. Esse ano, mesmo com a queda na arroba do boi gordo, a conta está interessante ao confinador, mas o custo oportuno, da nossa percepção, ele acaba tirando a atratividade desse modelo. Tá? Então, tem que se ponderar, tem que se colocar na ponta do lápis para ter uma ideia se vai valer a pena ou não a questão de confinar. O que nós aqui na Spot estamos avaliando? Eu posso fechar parte do meu gado em confinamento, seja confinamento ou boitel, não entro com uma suplementação a pasto, mas adquiro boiadas mais jovens, que estão com custo de aquisição interessante ainda, a bezerrada está com preço interessante no mercado nesse momento, pensando em carregar esses bezerros por mais tempo dentro da propriedade, com um sistema de produção um pouco mais longo, para tentar surfar lá na frente, em 2025, a possibilidade de um momento de alta, seja para vender esse bezerro para uma recria engorda ou fazer a terminação dele dentro da propriedade. Tá? Então, tem que ser analisado esse cenário. O Confina Brasil ele vai sair a partir do primeiro semestre desse ano, ali em meados de junho. A gente tem o Confina Brasil rodando o Brasil novamente. Esse é o 5º ano da expedição, trazendo informações de relevância para esse sistema de produção. Ô Felipe, dá para dizer que hoje seria atraente investir na compra de bezerro de ano, por exemplo, de sobreano? Zaidan, a gente trabalha com o cenário de que sim, tá? Os preços da reposição, eles estão começando a subir agora, a gente viu alta em algumas categorias nesse começo de 2024, e temos a perspectiva que a partir de 2025 o cenário esteja menos atrativo ao recriador invernista. O segundo semestre já deve ser um momento que os preços da reposição tendem a trabalhar mais firmes no mercado, então a gente enxerga o momento como oportuno ainda para realizar investimentos para essas categorias mais jovens, pensando em um sistema de produção mais longo, para em 2025 tentar aproveitar essa fase de alta que deve ocorrer. Os analistas hoje têm todos apontado para esse cenário em 2025, 2026 de alta. E por que a gente acredita que o momento é oportuno? A reposição ela reflete diretamente a estação de monta de 2 anos atrás, pensando na bezerrada. Então, a estação de monta de 2022 está chegando no mercado agora. Foi um primeiro ano de descarte de fêmeas dentro do ciclo pecuário de preços da fase que nós estamos vivenciando. Então, a gente acredita em um cenário de menor oferta de boiadas para a reposição. Chegando ao longo dessa temporada de 2024, os preços das categorias, pelo menos trabalhando um pouco mais firmes do que foi em 2023, e em 2025, o reflexo da estação de monta de 2023, que foi o de maior intensidade de abates do nosso país nos últimos anos, deve refletir muito mais com relação aos preços, e isso deve gerar, para o invernista, um cenário pouco atrativo para investimento na cria ali em 2025, pensando na reposição do rebanho. Os preços do mercado futuro dão suporte, né, incentivam as pessoas, vocês técnicos, analistas, a ter essa expectativa com relação ao mercado? Zaidan, hoje o que a gente está vendo para 2024 é um mercado futuro mais de lado, tá? A gente já aguardava 2024 com os preços bem lateralizados como um todo, tá? Seria um ano na nossa percepção de transição, e no mercado futuro o desenho que a gente tem é esse. Quando a gente pega a referência para outubro, ele está trabalhando mais próximo dos 235, 237, com relação a arroba hoje. Pensando no boi China, é praticamente um cenário sem ágio para essa arroba no contrato de outubro, que é referência para o confinamento, principalmente para o segundo giro. Então, é um cenário onde os custos de produção, na nossa percepção, vão ter uma diferença muito maior do que os valores da arroba. Nesse momento, não é um quadro que é tão atrativo pensando em preço no mercado futuro, mas a gente enxerga que, por ser um ano ainda de descarte elevado, essa manutenção dentro desses 230, 235 baliza São Paulo, ele está se transformando ou se mostrando como um ano mais firme do que foi 2023.
Tá? Em 2023, se a gente for levar em consideração, a arroba em São Paulo, entre agosto e setembro, ela chegou a 190, R$ 200. Então, é um mercado hoje, pensando na referência que nós temos em tela, interessante frente ao que foi 2023 no mercado físico. Felipe Fabbri, muito obrigado, viu, Felipe, pelas explicações aqui, pela atualização das informações. Bom trabalho para vocês e bom evento, né? Está chegando. Muito obrigado, Zaidan. Ficamos aqui à disposição para outros tópicos, outros momentos que precisarem. E um forte abraço a todos.